bem? Vamos meditar um pouquinho. Palavra do Senhor. Conversação somente com o Espírito Santo. Reverência total. No momento da ministração da palavra. Se porventura puder, somente as duas crianças menores, as 3 crianças menores, os demais se comportem no seu lugares. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem leu a palavra do Senhor, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás maldição, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido de um rei. Versículo 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esteja sentado nesta noite, glorificando e exaltando aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder, aquele que pega o menor e coloca no lugar de honra, porque o seu poder é tremendo e ele está aqui nesta noite para trabalhar na minha e na sua vida. Basta que você venha dar lugar para que o nome dele seja glorificado. Não sei como você tem se sentido, mas o Senhor ele sabe. Você pode até se sentir incapaz, mas o Senhor te conhece. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Porque o homem, ele vê você por fora, mas você por dentro, ele não consegue te ver, mas o Senhor consegue te ver. Com este contexto bíblico, vem falar sobre o homem da qual o Senhor olhou para ele, estando lá no campo, pastor de ovelhas, estava cuidando de um rebanho. A palavra do Senhor vem dizer que o Senhor direciona ao profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, o belemita, para separar alguém que estava sendo rejeitado pelo homem, mas que estava sendo contemplado pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Samuel vai à casa de Jessé fazer o que o Senhor havia mandado ele
desprezado, rejeitado no meio da sua família, entre os seus irmãos. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, primeiramente vem Eliabe, homem com toda a preparação para lutar, porque trabalhava com o rei Saul. Mas a palavra do Senhor brandou dos céus sobre a vida do profeta Samuel, que não era Eliabe o escolhido do Senhor. Então o profeta pediu que passasse os filhos de Jessé na sua presença. Aí passa todos aqueles moços, homens que estavam preparados para lutar de espada, mas não tinham nenhuma preparação para lutar contra as armaduras do inimigo, contra as investidas de Satanás. Davi estava lá no campo, humildemente, mas o seu coração estava voltado à presença do Senhor. Era um jovem de boa presença. Se você olhar para a palavra vai dizer as qualidades de Davi. No momento passa todos aqueles jovens na frente do profeta Samuel. Porém o Senhor não escolheu. Samuel estava vendo o homem preparado por fora, mas não estava vendo por dentro. O Senhor branda dos céus para que ele não olhasse. Porque o Senhor ele não olha para a aparência. O Senhor o Senhor, quando o homem olha para a aparência, o Senhor já está trabalhando lá dentro. O Senhor está olhando o coração. Está vendo se tem humildade, se tem reverência, se é um verdadeiro adorador que se coloca à disposição do Senhor. Aqueles homens preparados estavam voltados todos para trabalhar no campo de guerra pelo rei Saul. Já Davi estava muito diferente. O profeta Samuel diz: não assentaremos a esta mesa enquanto o menor não chegar. A palavra do Senhor diz que Jessé manda chamar Davi. Nós sabemos quando alguém tem reverência com as coisas de Deus, quando tem reverência com o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele chega na frente do homem de Deus, ele já chega num lugar de honra, reverência. A palavra do Senhor diz comigo que Davi entra humildemente a sua casa e vai à presença do profeta Samuel. O Senhor branda dos céus no momento que aquele jovem entra e disse: este unge, separa ele, porque dele tem o provido de um rei. O Senhor escolheu para colocar no lugar de honra. Sabe por quê? Porque quando alguém não quer reverenciar, não quer honrar, o Senhor ele tira do trono e coloca que ele determina para que fique, para que venha reinar. Deus não quer que o homem venha preparado. Ele quer que venha para a presença dele, porque ele prepara para toda a obra. Às vezes você se sente incapaz de trazer uma palavra, porque você diz: poxa, eu não tenho meu conhecimento,
tinha um espírito de humildade sobre a sua vida, que tinha reverência sobre a sua vida. Na hora de chegar na frente do homem de Deus, do profeta de Deus, ele já vinha se prostrando, porque ele sabia que ele ia receber algo que não era da terra, mas era dos céus. Então aquele que quer receber, aquele que quer ser alguma coisa, aquele que quer ser colocado no lugar de honra, se sinta o menor da casa, se sinta o menor para que o Senhor venha te colocar no lugar de honra. Mas uma coisa certa eu vou falar para você nesta noite: quando Deus te colocar no lugar de honra, você pode ter certeza que Ele vai te mandar para o campo aonde vai haver batalhas e mais batalhas. Só que a batalha não é contra a imagem e a semelhança do Senhor. A palavra vem dizer que é contra as potestades e contra os principados. Então nós não temos que olhar nem para um lado nem para o outro, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Nós sabemos que quando o Senhor determina para que venhamos ser algo melhor, é porque Ele está no controle e no comando de tudo. Quando Ele nos coloca no campo para trabalhar, você pode ter certeza que é Ele te honrando, porque você já se sentiu o menor da casa. E o Senhor determinou sobre a tua vida a unção, a promessa, a autoridade, o crescimento espiritual na tua vida. Então, diante do teu ministério, diante da sua caminhada, se sinta o Davi, se sinta o menor da casa, para que você seja colocado no lugar de honra. Se você olhar o Salmo 51 e o versículo 5, Davi vai dizer assim: ele era um eleito do Pai. Sei que eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que nasci. Desde que minha mãe me concebeu. Davi já vinha olhando e reconhecendo que ele era um homem, mas ele era pecador desde o ventre da sua mãe. Coisas que muitos não conseguem reconhecer. As suas falhas, os seus pecados, as suas iniquidades. Sempre se sente o maior. Mas eu quero te dizer que o meu Deus, que o Deus desta igreja, Ele sempre pega o menor para levar para o lugar de honra. Por causa da humildade, por causa da obediência, por causa da reverência que tem com o Senhor, porque se torna um verdadeiro adorador. Você também olhar para o Salmo 139, vai dizer assim, Davi vai dizer assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi vai dizer: Senhor, tu conheces os meus pensamentos. Eu não conheço o pensamento de ninguém neste lugar, mas o Senhor conhece o pensamento de todos. Nós somos humanos. A grandeza de Deus sobre as nossas
nesses dias. Eu vinha orando sobre este ministério. Conversava com o Senhor sobre o cronograma deste ministério. Eu disse, Senhor, porque a seara é sua, não é minha. E a tua palavra vai dizer que a seara é grande. E se ela é grande, eu não posso trabalhar só. Mas são poucos os enfermos. E eu preciso de companheiros para esta seara. E eu olhando, pedindo a graça para que o Senhor viesse, conceder para que eu viesse normalizar o cronograma deste ministério. O Senhor bradou com a palavra desde o contexto vive com o meu coração. Não espera dos grandes, porque os grandes seres estão muito exaltados na minha presença. Eu quero usar o menor da casa, aquele que verdadeiramente se coloca no lugar de adorador, que está à disposição no momento que eu chamar. Porque se você chamar, você vai ser decepcionada. Mas deixa eu escolher. Deixa eu trazer o menor para casa. Deixa eu colocar o menor no lugar de honra. E você verá o meu trabalhar deste ministério. E eu ainda sem entender. Eu dizia, Senhor, como? O Senhor dizia que busca, desce na minha presença. Eu vou tirar dos teus olhos o que você não está conseguindo enxergar. E o Senhor começou a me dar direção. Eu disse, Senhor, quão difícil é trabalhar na sua casa. Quão difícil é estar numa liderança. Porque nós não somos bem vistos. Nós não somos reconhecidos quando pregamos a palavra do Senhor. Mas eu fui entender que quando o departamento não entende, o meu Deus compreende. E eu continuei. Eu disse, Senhor, agora me dá o privilégio de poder organizar este programa. Hoje era para ser culto de Santa Ceia. Mas devidamente as nossas amadas irmãs, que logo após a pregação eu vou chamar, que entregaram seus cargos, eu tive que suspender o culto de Santa Ceia de hoje para mostrar, apresentar o nosso cronograma. Tudo para honra e para a glória do nome do Senhor. Então, se você chegou nesta noite aqui, se sentindo o menor, tenha certeza que é você que o Senhor vai escolher nesta noite. É você que vai reinar. É você que vai para o campo de batalha, aonde você vai guerrear não com espada material, mas com esta espada aqui. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai
vai olhar para os céus. Por que você não vai olhar nem para um lado, nem para o outro? Porque você vai ver língua voltando, língua comentando que não deve, Satanás querendo falar da tua vida, questionar sobre a tua vida, mas é muito lindo quando você vê o Senhor se levantar para falar sobre a tua vida. Então você é ciente do que você faz, do que você deixa de fazer. Então deixa falar, deixa pensar. Vá para o campo, batalhe, trabalhe. Porque no campo você pode ser ferido, você pode. Mas eu quero te dizer que quem vai te levantar não sou eu, mas é o grande guerreiro que nunca perdeu a batalha, que se chama Jesus de Nazaré. É Ele que vem para guerrear quando você está no campo, quando você está ferido, quando você não tem mais força, quando você se sente que você está só. Ele chega para te levantar e dizer que Ele está contigo e você é mais que vencedor. Então, diante desta palavra, você possa prosseguir firme na presença do Senhor. Persevere na presença do Senhor. Que quando o momento for de Deus, não vai ter Eliabe, não vai ter Samar, não vai ter ninguém para querer ficar na tua frente.